Este é o momento de nós meditarmos na palavra, e eu estava ali a cantar o nosso hino que nós acabamos de cantar, 351, aliás, 350, a última estrofe diz assim: pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus, ó concede os belos frutos que essa instrução produz. Desfrutamos alegria, vida e luz. Que o estudo da palavra, não apenas nesta noite, mas em todos os momentos em que você, irmão, você, irmã, abrir a palavra para estudar, que a palavra realmente traga edificação na sua vida, que Jesus fale ao seu coração e que produzam frutos, que a palavra produza fruto. Esse é o nosso desafio nesta noite, através da nossa mensagem, também baseada em João capítulo 4, versos 31 a 38, desafio ao novo propósito de vida. É Jesus que vai falar ao nosso coração, e quando Jesus fala, Ele fala para mover o nosso coração à vontade dEle e à vontade do Pai Celestial. Então abra o seu ouvido e preste atenção, bastante ligado, para que o Senhor Jesus realmente possa trabalhar a nossa vida e o nosso coração. Capítulo 4 do Evangelho de João, verso 31 a 38, nós vamos ler de maneira responsiva. Assim diz a palavra do Senhor. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Versículo de número 34 diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Finalmente, irmãos, chegou o final do ano. Vamos orar antes de continuar? Pai querido, nós acabamos de cantar que ao abrirmos o teu livro, dele emana a luz dos céus. Pai, o Senhor conhece a minha necessidade, o Senhor conhece a necessidade do presbítero Salim, que está comigo aqui à frente. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que adentrou este santuário, dos nossos visitantes. E por isso, ó Pai, é o meu pedido nesta hora, como servo do Senhor, é que emane da palavra do Senhor Jesus Cristo palavras de vida eterna para a vida do teu povo. Pai, que nós ouçamos o Mestre Jesus falar nesta noite, que não haja apenas um ouvir, mas que haja uma reação nossa em relação àquilo que estaremos ouvindo, e que haja um aquecimento no nosso coração, para nos expormos a fazer a obra do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra,
Louvado seja o teu nome pelo Senhor Jesus Cristo, que é a palavra viva. Louvado seja o teu nome, porque o Espírito Santo é aquele que nos instrui, aquele que nos ilumina na palavra. Nós cantamos isso: ilumina-nos, ilumina-nos. Deus, Espírito Santo, ilumina a tua igreja nesta hora, para entender o teu livro santo. Fala conosco, Pai. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós chegamos ao final do ano, é muito característico a gente fazer aquele balanço sobre os acontecimentos deste ano, sobre aquilo que a gente fez e sobre aquilo que a gente deixou de fazer, mas principalmente nos alegrarmos com as vitórias. Há uma tendência humana, natural, de trazer à memória as coisas ruins que aconteceram, de trazer à memória os sofrimentos, as decepções. Mas a palavra de Deus nos desafia a trazermos à nossa memória, principalmente as vitórias alcançadas. E esse culto nosso hoje é um culto de ação de graças, por aquilo que Deus fez, que o Senhor permitiu acontecer na nossa vida, para a nossa edificação, muitas vezes para nos corrigir. Eu disciplino a todos quanto amo, diz o Senhor. Então, muitos acontecimentos o Senhor permite na nossa vida para moldar o vaso, que muitas vezes não está sendo muito bem moldado por causa da dureza da nossa mente e do nosso coração. E a outra coisa também que nos vem à mente são as promessas e os novos compromissos com Deus para o novo ano. E quantas vezes, queridos, a gente faz esse novo compromisso e durante o ano ele vai se perdendo. E quando a gente vai avaliar, a gente fala: puxa vida, eu parei no meio do caminho. Quantas vezes as pessoas dizem: esse ano eu vou ler a Bíblia toda até o final do ano, e a gente para no meio do caminho. Eu tive um presbítero na Bahia, que até o ano que eu estive lá com ele havia lido a Bíblia 120 vezes. E eu gostava demais de conversar com ele sobre a Bíblia, porque tudo que a gente falava, ele tinha assim, um pé da letra para a gente. Muitas vezes eu brincava com ele, porque ele já era bem meio de idade, né? E muito sério, de vez em quando eu brincava com ele, falava um texto errado só para ele me corrigir. Falava: muito bem, meu irmão, tá? 100%. Então, irmãos, muitas vezes esse é um dos desafios, ou um dos compromissos que a gente assume com Deus, de estudar a Bíblia toda durante o ano, e a gente para pelo meio. Mas eu quero desafiá-los a que a gente agora diga assim: esse ano vai dar certo, esse ano vamos conseguir, esse ano é para valer, esse ano não é para a gente parar no meio do caminho. Por quê? Porque o texto que nós lemos, o Senhor Jesus lança diante de nós um novo propósito de vida. E qual é esse propósito? Sermos como Ele. Sermos como Ele. O Senhor nos desafia a um novo propósito de vida. E eu gostaria que nesta noite, última noite do ano que se finda, nós juntos aqui na casa do Senhor, que nós olhássemos, que você olhasse junto comigo, com o coração ardente do próprio Jesus Cristo. Irmãos, esse texto, enquanto eu estudava durante a semana, ele mexeu muito comigo, por causa da posição de Jesus, por causa do jeito que Jesus tratou o assunto, e a gente muitas vezes não trata o assunto com tanta seriedade. E Ele quer falar conosco nessa noite, através desse texto, sobre um propósito que Ele tem para a nossa igreja, nesse ano de 2020, ano 120
da organização da nossa igreja. E é um grande desafio. Por isso o tema é desafio ao novo propósito de vida. E para que esse desafio seja aceito por cada um de nós aqui, nós precisamos da coragem e da ousadia do Senhor Jesus Cristo. Coragem e ousadia. O Senhor sempre cobrou da sua igreja coragem. O Senhor sempre cobrou da sua igreja ousadia. Em Atos dos Apóstolos, que os irmãos, com ousadia, pregavam a palavra de Deus. Então esse é o desafio que o Senhor lança para nós nesta noite. E para que nós possamos cumprir esse novo propósito, com coragem, com ousadia, o primeiro deles é para que nós nos alimentemos da comida que o Senhor Jesus se alimenta. Que eu, você e eu nos alimentemos da comida que o Senhor Jesus se alimenta. Os irmãos conhecem o texto aqui, o capítulo 4. O Senhor Jesus passa em Samaria com um propósito específico. E ele para ao lado do poço de Jacó para tomar água, que estava com sede. Era mais ou menos meio-dia, um horário muito quente. Então vem aquela mulher buscar água. E Jesus conversa com aquela mulher, enquanto os discípulos vão à cidade buscar o alimento. E quando eles voltam com o alimento, eles dizem: mestre, come, aqui está o alimento, come. E eles insistiram com o Senhor Jesus. Versos 31 e 32 diz assim: nesse ínterim os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ou seja, você fala assim: mas pastor, que resposta cheia de mistério, essa resposta do Senhor Jesus. Eu tenho uma comida que vocês, para comer, que vocês não conhecem. E os discípulos disseram: será que alguém já teria trazido algum alimento para ele aqui? Será que alguém já veio aqui e saciou a fome do mestre? O que teria acontecido naquele período em que eles se deslocaram dali até a cidade para comprar alimento? Duas coisas acontecem, queridos, quando nós nos alimentamos. Primeiro, aplicando já o texto às nossas vidas, aquilo que Jesus está desafiando. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que quando ele se alimenta, ele está fazendo a vontade de Deus. Porque Jesus não tinha necessidade de passar por ali, por Samaria. Ele tinha um outro caminho. Mas o texto diz que convinha para Jesus passar ali por Samaria. Porque ali em Samaria havia uma mulher pecadora, precisando de ser evangelizada. Ali em Samaria havia uma cidade que precisava ouvir falar de Jesus, das boas novas, da salvação. Então Jesus diz assim: se você quiser alimentar do meu alimento, você precisa fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você vá atrás dos pecadores, daqueles que estão precisando do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que Jesus nos ensina aqui sobre o alimento dele, é que quando ele se alimenta, ele busca salvar o perdido. Capítulo 19 de Lucas, quando o evangelista narra sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, o Senhor Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então esse era o alimento de Jesus, que ele quer que seja o seu alimento e o meu alimento também. Não apenas nesta noite, mas um grande desafio. Primeiro, fazer a vontade de Deus. Quando você lê a palavra
e você aprende o que a palavra te ensinou, você passa então a praticar aquilo que a palavra ensinou. Então isso significa que você está se alimentando como o Senhor Jesus, ou seja, fazendo a vontade do Senhor Jesus. E Ele vai sempre colocar diante de você alguém que precisa ouvir do Evangelho. Ele vai sempre colocar diante de você um pecador que precisa da salvação. E o Senhor Jesus também diz que Ele veio para buscar a salvar o perdido. Dessa missão também sua e minha. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o alimento do Senhor Jesus. Esse é o primeiro desafio para a nossa vida nesta noite. Alimentar como o Senhor Jesus se alimentou. Ou seja, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, e a segunda, realizar a obra de Deus, que é salvar os perdidos. Você não vai salvar, mas você tem a mensagem de salvação, que você foi salvo. Então você vai falar com eles, com as pessoas que o Senhor colocar diante de você, a respeito do que Jesus fez na sua vida, das mudanças que Ele operou na sua vida, o que você era sem Jesus e o que você é hoje com Jesus, nessa nova vida. Então esse é o primeiro desafio, alimentar do mesmo alimento do Senhor Jesus. Que esse ano 2020 seja assim, na sua vida, na minha vida. Nós temos um grande desafio, 120 novas almas, esse ano 2020. E se você evangelizar uma pessoa e eu evangelizar outra, e nós juntarmos todos, vai dar muito mais de 120, porque nós temos mais de 120 membros na igreja. Então a missão é de cada um de nós. E quando você está evangelizando, você está se alimentando como Jesus se alimentou. Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja o que o apóstolo Pedro nos ensina no capítulo 1, aliás, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Ele diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nosso coração está envolvido com essa esperança, já como certeza da vida eterna, do lar celestial, de uma vida em abundância prometida pelo Senhor Jesus. E você tem de estar preparado para falar para os outros sobre isso. A minha mãe era uma pessoa muito alegre, sempre cantando. Nunca vi minha mãe triste. Claro, vi ela triste no dia que meu pai faleceu, mas era sempre alegre. E tinha uma vizinha que implicava com ela, era daquelas vizinhas abençoadas, sabe, aquelas bem enjoadas, né? E ela implicava com a minha mãe, falava: mas dona Aurora fica cantando o dia inteiro, que coisa! E só hinos, né? Um dia ela perguntou para minha mãe: por que, dona Aurora, só fica cantando o dia inteiro? Isso só está até me irritando. Ela falou: porque eu tenho Jesus no coração. E o coração que tem Jesus é um coração alegre, porque é um coração cheio de esperança, é um coração cheio de certeza, é um coração convicto. E isso então nós somos desafiados a transmitir para as pessoas, porque as pessoas vão perceber na sua vida que você é diferente, porque Jesus Cristo mudou o seu viver. E quando você for questionado sobre isso, fala: Jesus Cristo, Ele mudou a minha vida, e Ele quer mudar a sua também. Isso é alimentar-se como Jesus se alimentava, fazer a vontade do Pai e buscar levar uma mensagem de salvação para o perdido. Então esse é o primeiro desafio a cada um de nós nesta noite. O segundo desafio, esse novo propósito envolve muita coragem e ousadia,
Para quê? Para ver o mundo como o Senhor Jesus vê. Como é que você vê o mundo hoje? E como o Senhor Jesus Cristo vê o mundo? Se você tiver coragem e ousadia, você vai ver o mundo como o Senhor Jesus Cristo vê. Nós sabemos, através do relato do evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, que o cristianismo nasceu debaixo de uma grande confrontação com o mundo da sua época. 3 áreas. Primeiramente, a área política. Nasceu um novo rei. Os magos chegaram lá diante de Herodes e falaram: onde é que está o novo rei que nasceu? O rei dos judeus? Então a realidade política, ou essa confrontação política, então toda a lealdade tem de ser dada a esse novo rei, que fizeram os pastores. Deixaram as ovelhas lá no campo, desceram para a cidade e adoraram Jesus. Os magos vieram de tão longe, mais ou menos 1.600 quilômetros, chegaram até lá onde estava, a casa onde estava Jesus. Como o pastor falou semana passada, mais ou menos 1 ano e meio Jesus já tinha, quando os magos chegaram, e ali também se curvaram diante daquele novo rei. A outra confrontação era a confrontação religiosa. Eu falei sobre isso domingo de manhã. A velha aliança já não cabia mais. Ninguém estava suportando mais já a velha aliança. Então ela foi substituída, ou seja, ela deu lugar para a nova aliança. A velha aliança era só para os judeus, só para o povo de Israel. Mas a nova aliança é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nova aliança, feita no sangue e com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. E a outra confrontação que nós temos é a confrontação econômica. Jesus conta suas parábolas. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Esse era o contexto. Onde nasceu o cristianismo, vindo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o seu desenvolvimento também foi em meio a muitas lutas. Por quê? Porque este mundo é mau. E Paulo diz que esse mundo jaz no maligno. Então, há um combate desse mundo contra os valores deixados pelo Senhor Jesus Cristo. A gente sai na rua e depara com cada cena, você fala: não é possível. A gente que conhece a Bíblia, a gente que conhece um pouquinho do que Jesus ensinou, fala: não é possível que está acontecendo isso. Eu não estou enxergando essas coisas. Então, é uma confrontação desse mundo mau com os valores deixados pelo Senhor Jesus Cristo. E aí você é desafiado a não se amoldar a essas coisas que o mundo tem ensinado por aí, mas buscar uma renovação espiritual a cada dia, a cada momento. Então há uma tensão muito grande na nossa vida como servos de Deus. Nós temos de estar olhando sempre para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Por quê? A Bíblia diz que eu não sou desse mundo. Eu tenho uma nova pátria. E eu estou sendo preparado enquanto estou aqui para esta nova pátria. Eu não devo me envolver com as misérias desse mundo mau. Mas no mesmo instante, você é convidado a toda hora, a todo instante, a amar este mundo.
Amar por quê? Porque o mundo jaz no maligno e precisa de Jesus. Então veja, você não aceita, você é orientado pela palavra a não se envolver, mas você tem de se envolver porque você tem uma missão de levar a mensagem a esse mundo perdido. E é isso, o Senhor Jesus diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque quando você evangeliza alguém, você está adentrando a porta do inferno, levando àquela pessoa a mensagem de Jesus, mensagem que liberta. Muitas pessoas estão aí vivendo na escravidão, e você é chamado para levar esta mensagem. No dia a dia, levar esta mensagem. Porque nós somos herdeiros de uma grande fé. E essa grande fé nos desafia a vivermos com ousadia e olhar para o mundo como olha o Senhor Jesus Cristo. Como é que o Senhor Jesus Cristo olha para o mundo? Vamos acompanhar aí o versículo que fala sobre isso. Como é que Jesus olha para o mundo? Erguei os olhos. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. É assim que Jesus enxerga o mundo. É assim que você e eu somos desafiados a olhar para o mundo também. Um campo que está prontinho para a ceifa. Ah, mas Jesus vai demorar para voltar. Você não sabe, eu também não sei. E graças a Deus que a gente não sabe. Então essa mensagem é uma mensagem urgente. Então erguei os olhos. Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, erguei os olhos e vede os campos, as mais diversas camadas da sociedade, todas estão corrompidas. E onde você está, você precisa erguer os olhos e ver a necessidade daquelas pessoas. E Jesus diz assim: os campos estão brancos para a ceifa. Pessoas famintas. E se você não erguer os olhos, você não vai enxergar isso. Você vai fazer vista grossa para isso. Você vai dizer: eu não vou pregar, porque logo depois a irmã Sandra vem atrás de mim, ela prega para a pessoa aí, né? Eu vou chamar meu pastor. Não, é você que tem que pregar. Você que tem que pregar. Por isso Jesus está dizendo para você: erguei os vossos olhos, olhai os campos que estão brancos para a ceifa. Pessoas famintas por Deus. É assim que Jesus enxerga o mundo, é assim que Ele desafia você e eu a enxergarmos o mundo também. E eu pergunto: terei coragem e ousadia neste novo ano para ver as mesmas coisas que o Senhor Jesus está vendo? Ou eu vou dizer: não é comigo, é com o nosso ministério de evangelismo, é com você e é comigo. Você é um herdeiro da fé, você é nação santa, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhido, eleito antes da fundação do mundo, para enxergar o mundo como Jesus enxerga, para olhar o mundo como Jesus olha e ver o mundo como Jesus vê. Então não se esqueça nunca disso. Ele está dizendo para você: erga os olhos, veja os campos, que estão brancos para a ceifa. Que o Senhor te dê coragem, e a mim também, para podermos topar esse desafio com ousadia e com coragem. Em terceiro e último lugar, esse novo propósito envolve muita coragem e ousadia para colocarmos as mãos. Com o que se corta trigo? Com a foice.
né? Talvez muita gente que não sabe o que é foice. Mas eu que trabalhei na roça, fui criado na roça. Quando criança, morava na cidade, mas ia para a roça com os meus avós. Chegava a colheita do milho, aliás, do milho não, do arroz. A gente pegava a foicezinha, tinha de afiar muito bem afiada. E meu avô afiava a minha também, falava, olha, cuidado porque ela corta a sua mão. A gente chegava lá, juntava o arroz e passava embaixo, cortava. Então, nós precisamos de coragem e ousadia para colocar a mão na foice que vai cortar, porque os campos estão brancos para a ceifa. E o cristianismo, queridos, não é uma religião apenas de contemplação. Existem muitos ensinos por aí de contemplação. Você tem que parar, ficar sentado ou deitado. Deitado é melhor, né, do que sentado e ficar só pensando, contemplando. O cristianismo não é assim. O cristianismo é ação. O cristianismo é ação. Colocar as mãos na foice. Então, voltando para o Senhor Jesus de novo, colocar as mãos no arado. Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, cristianismo é uma religião ativa, de ação de cada um de nós. E nós somos herdeiros desse cristianismo de ação. Corajoso, sem medo, ousado. Quando o Senhor Jesus aparece para Josué no dia do seu chamado, ele diz: ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por isso, queridos, nós precisamos de coragem para colocar a mão na ferramenta para fazer a colheita, em nome do Senhor Jesus. O exército do Senhor Jesus é composto de pessoas pobres, ricas, humildes, cultas e pessoas letradas. Por isso que eu digo que você tem campo de trabalho onde você estiver. Você tem campo de trabalho. Porque onde você estiver, existiria alguém que você precisa pregar o Evangelho para ele. Eu era seminarista desta igreja aqui em 1983. Trabalhava numa das congregações da igreja com o reverendo de Noel. E nós sempre chegávamos ali na favela, e a gente chegava um pouco antes para fazer visita. Nossa escola dominical era 2 horas e o culto era às 3. Tinha escola e culto logo em seguida. Então a gente chegava 1 hora para fazer visita, subia o morro para fazer visita. E uma das tardes, a gente estava subindo, a irmã havia fraturado a perna e não podia vir para o culto. Então a gente vai lá, vamos fazer um cultinho com ela antes e começar o nosso culto cá embaixo. A igreja era bem embaixo. E a gente estava subindo, tinha 2 irmãs e tinha o diácono Roberto, que era o líder do grupo. Então, ele foi na frente, as 2 senhoras no meio e eu atrás. Falei, a gente tem de dar proteção para as irmãs, né? Que nós estamos entrando numa favela, o negócio muitas vezes é perigoso. E nós passamos aqui num determinado lugar, havia um rapaz, muito mal encarado, que estava com um punhal cortando a unha. Em vez de usar um cortador de unha, estava usando um punhal, né? Fazendo assim, ia fazer um pouco de medo também, né? E a hora que nosso diácono passou na frente, ele resmungou alguma coisa, e eu voltei para escutar o que ele resmungou. Ele falou, nunca nenhum crente me visitou. Eu voltei e falei, o que você falou? Ele falou, não falei nada não. Eu falei, falou? Ele falou, eu não estou surdo. Eu falei, você falou que nenhum crente nunca veio te visitar. Eu falei, então você espera que nós estamos subindo, estamos indo lá na casa da irmã Terezinha. Ele falou, eu sei, ela quebrou a perna. Eu falei, pois é. Eu falei, a hora que voltar de lá, nós vamos te fazer uma visita. Ele falou, hoje eu não quero. Eu falei, mas tem de ser hoje, que outro dia a gente não pode. Não, hoje minha casa está muito suja, porque choveu ontem. Eu falei, não tem problema, nem vai olhar a sujeira da sua casa. Meu barraco, ele falou.
Aí subimos. As irmãs falaram: pastor, o senhor está doido? O senhor sabe quem é aquele rapaz? Ele é o chefe do tráfico aqui na favela. Eu falei: não tem problema, não. Subimos, oramos com a irmã e depois descemos. A passando lá, eu bati palma. Lá de dentro falou: quem é? Eu falei: é o pastor. Ele falou: o senhor é teimoso, não é? Eu falei: sou. Eu falei para o senhor que eu não queria visita hoje. Eu falei: mas tem de ser hoje, senão eu não sei quando a gente vai poder te visitar. Ele falou: já que o senhor é teimoso, pode entrar. Aí nós entramos. Eu li a palavra de Deus para ele, com ele, oramos com ele. Ele falou: pastor, o senhor está precisando de quê para a sua igreja? Eu falei: estou precisando que as crianças não sujem mais a nossa igreja, porque toda semana se troca o vidro, se quebra o vidro, e pula o muro e faz aquela sujeirada lá, e a gente tem de chegar mais cedo para lavar. Eu falei: eu quero que, se você tem condições, manter ali para a gente limpinho. Ele falou: pode ficar tranquilo que ninguém vai mexer mais com a sua igreja. E realmente não teve problema mais, nenhum vidro mais foi quebrado. Eu não sei se ele aceitou Jesus, né? Mas foi pregado o Evangelho. Então, irmãos, oportunidades assim aparecem diante de nós, sem a gente esperar. E você está sendo desafiado a colocar a mão na sua ferramenta para poder evangelizar as pessoas. Por quê? O cristianismo é uma religião de ação e não de contemplação. O Senhor Jesus diz assim: eu vos enviei para a ceifa, no verso 38, eu vos enviei para a ceifa, para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então o Senhor Jesus está dizendo: eu estou enviando você, meu irmão, minha irmã, meu servo, minha serva, estou enviando você para a ceifa. E muitas vezes você vai pregar para uma pessoa que alguém já pregou, ela já está madura, está na hora de colher. Então, a hora que você expõe o Evangelho, ela diz: eu aceito. Aí você fica com o coração desse tamanho e o sorriso também, né? Não tem coisa mais gostosa do que alguém falar: eu quero ser Jesus. Então, Jesus está desafiando você e a mim para colocarmos a mão no nosso instrumento de evangelização. Precisamos, queridos, redescobrir essa verdade, essa realidade na vida de cada um de nós. Se o Senhor Jesus nos enviou para ceifar, é porque a colheita é certa, pois ninguém enviaria trabalhadores para ceifar o que não existe. Se Jesus está mandando você botar a mão na ferramenta e ceifar, é porque o campo está pronto para você ceifar. Esse desafio é maravilhoso. É chegado, portanto, o tempo da colheita. E para que nós façamos essa colheita, nós precisamos de ter duas certezas, duas convicções. Primeira, é o Senhor Jesus quem prepara os campos para a ceifa. Não é você. Se Ele manda você para determinado lugar, é porque Ele já preparou lá para você ir lá. A segunda, a ceifa só pode ser realizada por gente obediente ao Senhor Jesus. Gente obediente ao Senhor Jesus. E se você é obediente, você vai ser esse instrumento abençoado nas mãos do Senhor. Veja o que Calvino escreveu sobre esse assunto. Ele diz assim: a mente humana tem mais preocupações com as coisas da terra do que com as coisas divinas. Ela é consumida com a colheita daquilo que foi plantado, que conta dias e meses. Todavia, é tremendamente preguiçosa em colher o trigo celestial. Calvino foi duro com a gente, não foi? Pegou pesado, né? Ele diz: você se desgasta muito aí como igreja em coisas que vão acabar logo. Mas quando se trata da colheita celestial, aí a gente volta atrás. A gente sempre diz: isso não é para mim, isso é para fulano. Estarei disposto nesse novo ano a colocar as mãos
na ferramenta para realizar a grande obra do Senhor Jesus nas vidas que estão perdidas lá fora? Esse é o desafio a você e a mim, como servos do Senhor. Irmão, se as intenções do nosso coração não têm espaço para os desafios do Senhor Jesus, é porque não existe paixão por Jesus no nosso coração. Não existe paixão. Porque o coração está frio, está gelado. E como diz o Senhor Jesus repreendendo a igreja de Éfeso, nós abandonamos o primeiro amor. Ou então já não passamos ainda, por aquilo que Paulo chama de loucura da pregação, ou pode dizer loucura da cruz do Calvário. É a verdade que liberta, a verdade que nos coloca para frente, e que nós possamos, então, irmãos, nesse novo ano, falar: Jesus, renova o meu coração. Buscar essa renovação espiritual a cada dia, voltando ao primeiro amor, que é aquele amor fervoroso, que muitas vezes tem sido apagado pelos cuidados deste mundo. E muitas vezes, queridos, o nosso cristianismo é apenas um mero sentimento. Que não seja essa sua posição, mas que você fala: Senhor Jesus, eu estou aqui. O Senhor lançou o desafio, e eu estou aqui para topar o desafio do Senhor. É preciso de ousadia, é preciso de coragem. Primeiro, para alimentar-se com a comida que Ele alimentou. Fazer a vontade do Pai, que é buscar as almas que estão perdidas. Segundo propósito, ver o mundo como o Senhor olhou. O campo está branco para a ceifa. A ceifa tem de ser feita agora. Você não passa a época e perde tudo. Em último lugar, devemos ter coragem, ousadia, para colocarmos as mãos na foice ou no arado, onde você quiser colocar a mão, mas trabalhe para o Senhor. Faça aquilo que o Senhor está te desafiando nesta noite. Muitas vezes, queridos, como eu já disse, nós estamos vivendo um momento como a igreja de Éfeso, o esfriamento do primeiro amor. Vamos pedir ao Senhor que aqueça novamente nosso coração. Eu não sei se a gente tem aqui em cima para a gente cantar. Senhor formoso és. Será que a gente dá conta, as duas Giovanas aí? Não? Puxa, Sandra não toca não? Senhor formoso és? É um desafio, tá? Senhor formoso és. Dá conta então, será? Cântico espiritual. Não? Ninguém? Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Que o seu cristianismo, o meu cristianismo, nosso cristianismo, seja o cristianismo ativo, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus determinou para a gente nessa noite.